Olá, seja bem-vindo à disciplina Metodologia de Elaboração de TCC, do curso de Uso Educacional da Internet. Meu nome é Antônio Maria e gostaria de me apresentar para vocês. Eu sou graduado na área de computação, atuo na Universidade Federal de Lavras desde 1997, já é uma jornada razoável percorrida aí. Sou mestre pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica ITA, onde também obtive meu doutorado. E tenho um pós-doutorado na Universidade de Ottawa, Canadá. Bom, nessa disciplina, nós vamos seguir aqui um roteiro para que eu possa fazer essa introdução, para que vocês possam compreender o que é que nós veremos, enfim, nessa disciplina, como é que você vai elaborar esse TCC, mas de uma maneira geral, uma visão geral que nós veremos hoje, ok? Bom, vamos lá. Primeiro item aí que nós temos vai ser preparando-se para o TCC. Nesse caso aqui, você, aluno, deve ter em mente que a nossa disciplina, ela vai ter como objetivo preparar você, aluno, para que você possa, passo a passo, ir construindo o seu TCC. Aqui pressupõe-se que você já discutiu com o seu orientador qual é a temática que você vai trabalhar. Se por acaso algum dos alunos ou alguém ainda não definiu essa temática, eu diria que você já está atrasado. Então, eu incentivo fortemente você conversar com o seu orientador, buscar aproximar dele para que vocês possam, o mais rápido possível, fechar essa temática. Porque não vai ter como você escrever sobre o TCC ou escrever sobre um relatório científico, ou, no caso, o trabalho final do curso de Lato Sensu, se você não sabe sobre o que você vai fazer, ok? Bom, então o objetivo da disciplina será esse, onde, dado uma temática em que o seu professor, em que o seu orientador vai conversar com você, por exemplo, vamos avaliar as ferramentas que ensinam o relevo brasileiro para o 5º ano do ensino fundamental, por exemplo. Então, se esse é o contexto que seria avaliar ferramentas, ok? Então, você vai ter isso em mente e conforme a disciplina vai transcorrendo, falando qual é a estrutura do documento que você tem que montar, quais são as informações que tem que conter esse relatório final, você vai então trabalhar e desenvolver junto com o orientador, ok? Bom, primeira coisa que nós devemos não esquecer é o formato que você vai desenvolver esse trabalho. Ele vai ser artigo científico. Na disciplina de metodologia de pesquisa, foi passado para vocês uma estrutura que seria a estrutura de uma monografia. Ela é muito mais extensa. Para o curso, esse curso de Lato Sensu, do uso educacional da internet, para facilitar para os alunos e também para os professores, sem perder a qualidade do que vocês estão fazendo, nós optamos por fazer artigo científico. E o objetivo, inclusive, é, mais para frente, poder pegar todos esses artigos científicos e poder fazer um volume só e deixar à disposição das pessoas, o conhecimento à disposição, para que as pessoas possam ler o trabalho desenvolvido de todos vocês. O seu orientador deve ser ouvido, então, nessa disciplina, você vai aprender sobre as seções que o artigo científico deve ter, quais são as subseções, o que cada seção e subseção deve conter para que você escreva esse relatório, esse artigo científico, relatando o trabalho que você fez, esse seu TCC. Mas, acima de tudo, o seu orientador, ele já passou pelo menos pelo nível de mestrado e provavelmente já tem doutorado. Então, ele já é experiente nesse trabalho. Então, vocês comigo verão essa estrutura, mas se houver algum conflito entre o que eu estou dizendo ou sugerindo e no que o seu orientador está dizendo, do tipo, faça dessa forma, 2 caminhos. 1, acata o que ele disse, e esse é o caminho realmente que você deve seguir. E 2, se mesmo assim você estiver desconfortável em seguir o caminho que ele sugeriu frente ao que eu disse, você simplesmente comenta com ele. Olha, na aula foi sugerido fazer desta forma, e você está me sugerindo dessa. Eu continuo realmente fazendo da sua forma, posso fazer da outra, o que você sugere? Então, se você ainda se sentir desconfortável, coloque para ele esse desconforto. Palavra final do seu orientador. Ele já passou por defesas de Lato Sensu, mestrado, doutorado, então existem algumas variações que podem ser necessárias para que o trabalho fique melhor escrito ou, no ponto de vista do leitor, ele possa compreender melhor. Então vai ser fundamental
você ouvir o seu orientador. A última palavra é dele, ok? Lembre-se também que lá na banca de defesa, ele vai ser uma espécie de advogado de defesa, que vai defender também, quem defende o trabalho é você, mas ele vai estar lá junto com você na apresentação desse trabalho. Então, siga as orientações que ele te der, porque até no formato mental que ele tem do seu trabalho, facilita ele também tirar alguma dúvida que, porventura, seja mais aprofundada essa dúvida, ele também consegue articular com os outros membros da banca. Ok? Bom, aqui há uma sugestão que, para você escrever artigo científico, leia pelo menos 3 artigos científicos. Se você for desenvolver a sua temática, por exemplo, em comparação de ferramentas educacionais utilizadas em geografia, por exemplo, então a minha sugestão é que você leia 3 artigos que compare ferramentas, não necessariamente de geografia, mas leia 3 artigos. Se puder ser relacionado à temática que você está trabalhando, melhor ainda. A partir do momento que você começa a ler artigos científicos, é excelente, porque você começa a compreender a estrutura, você vai ver que é uma estrutura, não é rígida totalmente, mas você vê que existe uma estrutura que é seguida. A partir do momento que você ganha essa intimidade com os artigos científicos, você vai compreender como é que o cara fez o resumo, o que o resumo contém, o que contém a introdução, a metodologia, o referencial teórico, referências bibliográficas, conclusão, desenvolvimento. Então, a partir do momento que você lê 3 artigos, você começa a ver essa similaridade, contribui para que você, ao escrever o seu, seja um trabalho menos árduo, ok? Bom, aqui eu deixo para vocês, que eu estou circulando aqui, o link de um site, onde ele tem artigos científicos na área de informática aplicada na educação. Então, lá aqui no Brasil você tem eventos como workshop de informática aplicada à educação, você tem o simpósio brasileiro de informática aplicada na educação. E aí é interessante porque você pode visitar este site, deixa eu ver se eu consigo acessá-lo aqui, vai ser este site que você vai acessar, e aí eu sugiro você, por exemplo, você pode vir aqui no Simpósio Brasileiro de Informática na Educação, ou no workshop, ou na Revista Brasileira de Informática na Educação. Todas elas têm artigos relacionados à informática aplicada na educação, e que vai servir como exemplo para você. Então não tenha receio de visitar esse site. O acesso ele é gratuito, você vai poder baixar os artigos científicos, vai poder lê-los em português, que vai facilitar bastante o trabalho de vocês. Ok? Bom, é só navegar pelo site e você vai conseguir o acesso ao link aí indicado. Bom, vamos agora à estrutura do artigo científico. Todo artigo científico, quando ele é escrito, existem seções, tradicionalmente feitas pelos autores. E aí nós temos a identificação do artigo, nós temos uma seção denominada de resumo, a introdução, referencial teórico, trabalhos relacionados, metodologia, desenvolvimento, e aí eu estou mostrando para vocês todas essas seções. Algumas podem não ter, por exemplo, você pode escrever um artigo científico que não tem apêndice nem anexo, ou tem apêndice, mas não tem anexo, ou tem só anexo, enfim. Essas seções podem ou não aparecer, o apêndice e anexo, mas todas as demais, como identificação, resumo, introdução, referencial teórico, trabalhos relacionados, metodologia, desenvolvimento, análise e discussões, conclusões e referencial bibliográfico, todos esses outros, com certeza o seu trabalho vai ter. O que pode acontecer, alguma variação que pode acontecer, por exemplo, é você não ter uma seção específica com o título referencial teórico, mas o conteúdo dele vai estar lá. E de repente, por exemplo, a pessoa, em vez de abrir uma seção onde o título vai ser referencial teórico, ele prefere pegar aquele conteúdo e colocar na introdução, e deixar dentro da seção introdução. Mas em termos de conteúdo, o que está descrito nesses tópicos aí, com exceção do apêndice e anexo, com certeza você vai ter. Daqui em diante, na nossa aula, a ideia vai ser entrar em cada um desses itens que nós temos aqui e comentar rapidamente sobre eles. Essa é uma aula introdutória para dar uma visão geral a respeito. Não vai ser nessa aula que você já vai sair aqui craque, né, um especialista, já vou escrever meu artigo. Como eu disse, você vai ter que pegar artigo, ler pelo menos uns 3 artigos.
E eu vou fazer uma visão geral sobre cada um desses itens. Alguns extremamente fáceis de entender, outros só na hora que você estiver escrevendo, colocando a mão na massa, que você realmente vai compreender melhor o que está sendo colocado. Ok? Então vamos começar aí pela parte de identificação do artigo. Quando nós falamos em identificação de artigo, nada mais é do que como o artigo é identificado. Opa, está aqui. Então nós temos aqui a parte de título, nome dos autores, filiação acadêmica e dados de contato. Vou pegar aqui algum outro artigo como exemplo. Deixa eu pegar aqui abrir este daqui. Então nós temos aqui, por exemplo, tem o título do artigo Jogos Educacionais no Ensino de Língua Portuguesa, uma avaliação de jogos de aprendizagem sobre o gênero artigo de opinião. Ok? Nós temos aí a identificação de quem são os autores, e aí a parte de filiação, né? Então está relacionado com o Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Lavras, e alguns artigos as pessoas deixam também o e-mail, caso quem esteja lendo tenha alguma dúvida ou queira entrar em contato, é colocado também um e-mail. Deixa eu voltar lá para a nossa apresentação. Então a identificação nada mais é do que esse cabeçalho que aparece no artigo, ok? O seu também terá, obviamente. Bom, um segundo item que nós temos é a parte de resumo. O resumo, ele é quebrado em diversas partes. E aqui vai ser importante a gente dar uma paradinha e entender o seguinte. O resumo, ele é um texto, como vocês podem ver aqui, contínuo, ele não está quebrado aqui, por exemplo, contextualização, problema, objetivo, você não vai ver esses itens aqui dentro. Mas um resumo, ele traz implicitamente neste texto corrido aquelas informações. Vamos conferir? Por exemplo, neste resumo aqui eu tenho os ambientes virtuais de aprendizagem AVA têm contribuído para o crescimento e popularização da modalidade de ensino à distância. Contextualização. E ele continua. Tais AVAs são dotados de uma variedade de ferramentas cujo objetivo é facilitar o processo de ensino e aprendizagem. Olha só, ele contextualizou os ambientes virtuais. E aqui ele vem então e apresenta o problema. Entretanto, poucos estudos têm sido realizados para avaliar a eficácia dessas ferramentas. Ok? Então nós temos aí nas duas primeiras frases uma contextualização e o problema foi colocado aqui logo após a palavra entretanto. Ou seja, poucos estudos têm sido realizados para avaliar a eficácia dessas ferramentas. E aí, se eu já sei o problema, eu explicitei qual é o problema que eu enxerguei no mundo, e aí eu vou falar qual é o objetivo do trabalho, que obviamente vai ter que ser eliminar aquele problema ou reduzir aquele problema. Então, o objetivo deste trabalho é avaliar o uso dessas ferramentas e o impacto das mesmas sobre o desempenho dos estudantes nas disciplinas. Então, se existem poucos estudos, né, para avaliar a eficácia dessas ferramentas, ele está justamente propondo avaliar essas ferramentas. Ok? E aí, então, tal avaliação foi realizada no AVA Moodle. Aqui ele começou a introduzir aqui a metodologia, mas não continuou. O interessante, esse resumo poderia ser melhorado se a pessoa colocasse aqui, por exemplo, tal avaliação foi realizada no AVA Moodle, em que foi analisado os itens tais de dentro do AVA e foi analisado via o método estatístico de análise das médias, enfim, falasse também um pouquinho sobre o método utilizado para fazer essa avaliação, que aqui nesse resumo o autor preferiu não entrar no mérito ou nesse detalhe. E aí, por fim, você vê os resultados. Por exemplo, e os resultados mostram que a maioria das ferramentas disponíveis no Moodle estão sendo subutilizadas e que a relação entre elas e o desempenho dos estudantes e continua. Então ele apresenta o resultado que ele encontrou nesses estudos. Esse é o resumo que vai ter, e aí já falo para você, não tente escrever o resumo como sendo a primeira coisa do seu trabalho. O resumo, ele é a penúltima coisa, a última acaba sendo o seu título. Você vai ter um título provisório no início, mas só depois que você fez o resumo que realmente você vai lá e fecha o seu título para representar da melhor maneira o resumo. Você vai estar apto a escrever o seu resumo apenas depois que você fez o seu trabalho. Você pode até fazer um rascunho inicial,
Mas se você tem que falar, você pode começar, por exemplo, contextualização, se você já conversou com o seu orientador, já sabe qual é o que vocês vão trabalhar, então você pode fazer uma contextualização, um problema, um objetivo, mas de repente o método e resultado não tem agora. E você só consegue completar isso daqui depois que você finalizar o resultado. Já fechou todo o trabalho, já escreveu inclusive as conclusões, agora você pode vir aqui e fechar redondinho 100% do resumo. Ok? Penúltima coisa, a última é o título. Bom, eu vou parar aqui esta aula nessa parte de resumo e na próxima aula, então, continuamos com a introdução. Ok? Até a próxima aula, pessoal.